Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Magia e Tarô. Estou aqui fazendo o segundo vídeo aqui sobre uma série de assuntos, espiritualidade, magia, o Ho'oponopono, e começamos na espiritualidade. Coloquei um vídeo falando sobre espiritualidade. Se você não viu, eu vou deixar um card no fim desse vídeo, se você quiser assistir, e na descrição do vídeo também. Mas a partir do momento que falamos sobre espiritualidade, surge logo a seguir a ideia da outra palavra, espírito, não é? Mas o que é o espírito? De onde vem? Como se formou? Não tenho aqui a pretensão neste vídeo de esgotar esse assunto, nem tenho a pretensão, muito menos, de conhecer os segredos, os desígnios, as atitudes de Deus. Não é se ele cria espíritos, de que maneira, de outra maneira, de que forma se cria. Não é essa a pretensão. É a pretensão de ter um caminho de explicar aqui, a partir da evolução, como surgiu aqui o espírito, a partir de que momento surge essa ideia do espírito e como ele é representado, como ele pode ser dito, vamos dizer assim, ok? Dentro da minha interpretação, não necessariamente a sua, não necessariamente que seja geral, ok? Mas o meu modo de pensar, não só meu, não é? Estou trazendo aqui conhecimentos adquiridos, que de repente existiu um Big Bang, ou seja, a teoria da evolução aqui é a teoria que eu sigo. Eu não sigo a teoria da evolução segundo o darwinismo. Não acredito que a matéria, por acaso, foi se formando até chegar àquilo que nós conhecemos no mundo de hoje. Mas acredito na formação desse mundo, chegar ao mundo de hoje com uma intenção. Ou seja, o Big Bang, um ovo cósmico assim chamado, que existia, algo que estava ali, tudo que nós conhecemos, todo o universo representado num único ponto, de repente explodiu. Não do acaso. O Big Bang pode ser chamado uma ideia de Deus. Deus pensou, Deus teve uma ideia. Eu não sei o que é uma ideia de Deus, como é que ele faz isso, não é? Mas chamamos assim na limitação do nosso vocabulário, do nosso conhecimento. Então Deus pensou, teve uma ideia, quis algo se formasse, e naquele instante o Big Bang, aquela partícula, se explodiu e começou a gerar o universo, expandir-se os átomos, expandiu-se a matéria, o espaço, a energia foi expandindo, foi se gerando o universo, gerando planetas, luas, estrelas, tudo que nós conhecemos, mas não de uma forma aleatória. Toda matéria, toda energia tem um conhecimento, segue um plano esse que a gente pode chamar de inteligência espiritual. Que inteligência é essa? É como quem segue um projeto. A matéria, cada átomo é intelectualizado por esse plano, por aquilo que ele tem que seguir e obedecer rigorosamente até hoje. Segue esse plano, segue essa formação. Toda a matéria foi se formando, foi se juntando, seguindo essa inteligência espiritual, esse desenvolvimento espiritual. Por que desenvolvimento? Porque quando a matéria acabou o seu desenvolvimento, formou-se todas as partículas da tabela periódica, tudo que havia na física estava formado e conhecido, a matéria dá um salto evolutivo, mas não a matéria intelectualizada pela evolução da inteligência espiritual. Vamos seguir a segunda parte do plano, vamos chamar assim de uma maneira rudimentar. Então a matéria começou a aprender a química, começou a nascer os elementos, a água, H2O, NaCl, toda a formação, todos os elementos aqui que nós conhecemos, podendo ser formados aqui por os átomos, começou -se a se formar cada vez elementos mais elaborados, mais estruturados foram se formando, desde o simples ao mais complexo, obedecendo essa cadeia, essa regra. E quando toda a química foi conhecida, toda a matéria foi intelectualizada quimicamente, outro salto evolutivo trazido pela essa inteligência, por esse plano espiritual, dá um salto para a biologia. Começa a se formar os seres viventes mais simples, cada vez mais complexos, não é? Chegando aos mamíferos,
depois culminando em nós, seres humanos. Aliás, o nosso salto evolutivo de um ser primata para nós é algo matematicamente incompreensível, é muito rápido o desenvolvimento. Parece que fazer um primata é muito difícil, demora bilhões de anos. E fazer um ser humano a partir daí era algo muito simples, mas onde havia muitas diferenças, né? Muito significativas, principalmente no nosso cérebro e na nossa maneira, na nossa consciência, mas tudo parece muito simples, tudo não conseguido ser explicado matematicamente. Aliás, a ideia de Deus, a ideia do mundo ser criado por uma inteligência, matematicamente está mais viável do que o caos hoje em dia. O caos, explicar tudo matematicamente, estudando todas as fórmulas matemáticas possíveis, estatísticas que existem, tem vários furos. E se puser ali uma inteligência, um plano, aquilo que eu estou dizendo, essa inteligência espiritual é muito mais provável. Então, matematicamente, a existência de Deus está muito mais perto de ser lógica do que a não existência. Mas, passando adiante, quando surgiu o ser humano, houve uma grande diferença aqui nessa intelectualização da matéria, nessa inteligência espiritual, teve uma evolução muito poderosa e muito grande, que eu vou explicar, que foi a autoconsciência. O ser humano tem uma autoconsciência de si próprio, tem um livre-arbítrio, tem a sua existência, tem a sua individualidade até então não conhecida por nenhuma espécie, por nenhum ser. Um átomo tem essa força intelectualizante, mas ele não tem consciência de si próprio, ela não muda, ele obedece às regras, às leis, 100%, está sempre ali seguindo aquele plano, aquela estrutura, como todo o resto. Os animais, os mamíferos, têm a sua vivência, têm também as suas escolhas, mas não tem a autoconsciência da existência, tem uma alma grupo, uma alma vivente que se reencarna aqui como um grupo. A experiência grupal é muito mais forte, é muito mais importante no desenvolvimento daquela espécie, não é? Nós damos um salto aqui de outra maneira. Podemos passar a chamar dessa inteligência espiritual de espírito. Por quê? Porque essa inteligência passa a ser individual. A nossa existência tem uma consciência, é diferente de tudo. Eu sou diferente de qualquer outra pessoa é diferente de qualquer outra. Essa existência passa a ser consciente, passa a ser individual. Então aquilo que era uma regra, aquilo que era uma energia de espécie, de matéria, de regra, passa a ter livre-arbítrio, tem que existir individualmente. Esse é o espírito que não morre, é o espírito que apenas passa pelas experiências materiais, reencarna-se numa experiência material para o seu aprendizado, intelectualiza o ser humano, o corpo, a matéria, do nosso corpo, mas existe além dele, porque é uma inteligência espiritual, mas tão forte, tão ativa, tão individual, que chamamos agora de espírito, porque não se mistura com mais nada, tem que existir independente de todos os outros espíritos, cada um tem o seu espírito, cada um vivencia a sua experiência e evolui conforme a sua capacidade, conforme o seu próprio momento, ok? Por isso, vivemos no mundo material e no mundo espiritual ao mesmo tempo, com essa intelectualização, com essa vivência, com essas experiências individuais únicas, diferenciadas de tudo o resto, ok? Isso é o espírito que nunca morre, que vivencia sempre. Quando Jesus disse, vós sois deuses, acho que tem muito a ver com esse contexto, com essa definição. Estamos agora mais perto de Deus, somos espécies que temos nossa consciência de existência. Podemos ver o futuro na nossa mente, podemos planejar diferente, aprender diferente de qualquer outra espécie, porque temos a capacidade de imaginar, de sentir, de ver, de vislumbrar, de querer todos os nossos desejos existenciais. Todo o plano de Deus, não é? Quando estudamos matemática, né? Pegamos fórmulas matemáticas aqui, newtonianas, na física, seja quais forem, conseguimos estudar a natureza, a existência de uma forma tão rigorosa. Não é porque nós encontramos uma fórmula de ter com a natureza. A natureza é que foi
criada por um ser inteligente, que seguiu um plano inteligente. A matemática só nos mostra uma parte dessa idealização de Deus. Por isso tão rigoroso, tudo correto, tudo certinho, tudo tão perfeito. A nossa existência trouxe também outra vivência, a mecânica quântica ou a física quântica, a nossa consciência interferir com a própria existência da matéria, ou ela ser matéria ou ser energia. Tá aí uma prova da nossa existência espiritual ser diferente das outras. A nossa visão, a nossa intenção modificar o mundo à nossa volta. De uma maneira do microcosmos, mas também um dia estaremos tão interagindo uns com os outros, a nossa consciência será tão uníssona que poderemos também interferir de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais cooperativa e mudar o nosso mundo para melhor, porque nossos desejos vão ser mais unidos, mais movidos para o bem, vamos chamar assim, ok? Pessoal, espero que tenha dado para elucidar um pouco vocês sobre a criação, a existência, né, do espírito, do mundo espiritual e do mundo material, da ideologia dessa criação, que, como disse, não fica só por aqui, mas também nunca tendo a pretensão de querer saber os desígnios totais de Deus. Não é se isso seria demasiadamente pretensão, mas ter um conhecimento com uma linguagem simples, mas também que você pode compreender sem interferir com qualquer outros conceitos. Tem uma base lógica, tem uma base existencial que não interfere, que não é religioso, mas é simplesmente natural e existencial. Um grande beijo no coração de vocês. Se vocês verem que esse vídeo é útil para alguém, partilhe com alguém. Se você gostou do tema desta inteligência espiritual, deixe ficar nos comentários. Se você um dia deseja saber mais, ter um vídeo mais completo sobre isso, um tema muito mais abrangente, deixa nos comentários. Um dia podemos falar mais abrangentemente, não de uma fórmula assim tão superficial. Um grande beijo no coração, gratidão e até o próximo vídeo desta série.